Olá, boa noite. O É Notícia recebe hoje o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello. Governador, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente e aceitar nosso convite. Muito obrigado, Beatriz. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, bater um papo contigo, falar do nosso Brasilzão. Vamos falar de Brasil, vamos falar do Estado também. E, governador, eu começo perguntando algo relativo aos acontecimentos aí políticos nacionais das últimas 2 semanas, que envolvem uma liderança, talvez a maior liderança do partido do senhor PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, disse que houve um planejamento de golpe no Brasil, mas que isso não foi crime. Queria saber se o senhor vê o cenário da mesma maneira. Eu não ouvi essa entrevista do presidente Valdemar. Ele sempre foi muito sincero nas afirmações dele, nas entrevistas dele. Eu não li, não posso afirmar, mas não houve golpe, no meu modo de entender, não houve golpe nenhum, né? Foi criada uma narrativa e levada a julgamento através de uma delação do CID, enfim, condenado pessoas exageradamente com prisão, que isso não vai fazer bem para o Brasil. E o senhor é um dos governadores que tem defendido uma anistia aos que vêm sendo condenados pelo Supremo Tribunal Federal nesse caso. Queria saber se depois do julgamento do Supremo na semana passada, que condenou o ex-presidente Bolsonaro e o que a Procuradoria-Geral da República acusa de ser um núcleo crucial dessa tentativa de golpe. Se o senhor mudou em alguma coisa essa posição, o senhor continua defendendo a anistia e, se sim, em quais termos? Eu defendo a anistia para todos. As penas são exageradas. Pessoas que participaram, aqueles que depredaram, quebraram, você pode ter um tratamento um pouco diferente. Mas não no número de anos que estão sendo condenados. Nem traficante é condenado pelo número que estão sendo impostos. Então, eu defendo a anistia, ela tem que ter para pacificar o Brasil, mas a anistia é para todos. Não pode fazer uma meia boca de anistia só para fazer uma média, para despressurizar. Ela tem que atingir todos os que foram julgados, todos. Isso eu vou defender, defendo e vou defender isso. Vou no Congresso, vou falar com os deputados, vou falar com os senadores, porque isso vai trazer de volta a possibilidade de nós acalmar o jogo. O jogo está muito nervoso, a chapa está muito quente e o Brasil precisa disso. Entende? Então, abrandar, desconfigurar essa narrativa que foi construída ferozmente para condenar com um número excessivo de anos de prisão, enfim. Então, a anistia precisa ser para todos. O Congresso vai ter que ter coragem para fazer isso. Vai se autoafirmar. Tem que mostrar que quem faz lei e quem faz emenda constitucional e quem aprova a lei é o Congresso Nacional. O Supremo cabe cumprir a Constituição, o que está escrito. O que está escrito, não interpretar como quer interpretar. Então, eu defendo anistia para todos, principalmente para o presidente Bolsonaro, para que ele possa voltar a ser candidato a presidente da República. Isso é o que eu defendo, o que eu vou defender e o que eu estou pensando. E, governador, agora eu quero a experiência do senhor um pouco como ex-deputado federal, ex-senador. Como que o senhor vê o ambiente no Congresso para isso ser discutido hoje? O Congresso precisa se valorizar, isso que eu acabei de dizer. Ele precisa tomar para si que quem vai votar é o Congresso, é a Câmara dos Deputados e o Senado. Vai ter que chamar para si, votar, ter capacidade de fazer uma dosimetria e quer dar alguma punição para quem quebrou, para quem foi lá e depredou, quem quebrou vidraça enfim, dá uma pena reduzida, uma pena educativa, porque já fizeram muito quebra no Brasil, a esquerda já fez, não aconteceu nunca nada. Primeira vez que a direita faz uma manifestação, tem que condenar absurdamente, para que não evite.
Isso faz parte da democracia, manifestações. O que ela não pode ser é violenta. Então, alguns exageros que foram cometidos por algum militante, ou algum brasileiro que participou, dá um tratamento um pouquinho diferenciado. Agora, a anistia precisa ser para todos, e o Congresso vai mostrar altivez fazendo isso. Ó, nós queremos, para pacificar o Brasil, ter uma anistia assim, assim, assim. E votar nas duas casas. É muito importante, para que não se deixe o Poder Judiciário legislar, porque muitas vezes o Congresso se omite, não faz o que devia fazer, aí a Justiça faz. E muitas vezes, quando eu estava na Câmara e no Senado, muitas vezes se reclamava de uma decisão que o Supremo tomou, que a Justiça tomou, porque o Congresso não tomou. Aí ficava a bola quicando, eles tomavam. Alguém fazia uma petição lá e eles davam. Por quê? Porque o Congresso não cumpriu com o seu papel. Então eu defendo e nas minhas falas é de que forma muito respeitosa, muito pensando em construir soluções, o Congresso precisa votar uma anistia urgentemente, não esperar. A coisa já inflamou demais para acalmar a população e o Brasil voltar, e a gente poder ter tempo para pensar em projetos, em planos para o Brasil, desenvolver economicamente, pensar no emprego, e um monte de coisas que a gente precisa se dedicar e precisa ter foco. E isso nos tira o foco. Essa instabilidade, essa disputa, essas injustiças nos tira o foco. Agora, até agora, os presidentes das duas casas, Senado e Câmara, parece que não abraçam a ideia de pautar uma anistia, Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Por quê? O que está faltando na leitura do senhor que a oposição consiga junto a eles para conseguir emplacar essa pauta? Claro que eles têm responsabilidade pela pauta. É os presidentes das casas que fazem a pauta. Coloca na pauta ou não coloca na pauta. Mas eles não vão ficar segurando esse tijolo quente por muito tempo. Tem que deixar o plenário decidir de forma soberana. Faz um encaminhamento, refaz, junta a Comissão de Justiça, enfim, faz a mesa da Câmara e do Senado, enfim, do Congresso Nacional, e faz uma anistia que contemple todas as pessoas, dando percentual para um, para outro, enfim, fazendo a dosimetria, como se diz. E vota. Deixa o plenário decidir. Os presidentes não vão querer ficar, eu imagino, eles não vão querer ficar bancando para eles, dizer, ó, só não foi aprovado porque o presidente tal não pautou, só não foi aprovado porque o Senado não pautou, porque a Câmara não pautou. Pauta e deixa o plenário decidir soberanamente. Isso é democracia. Se disputa no voto. Não é em quem pode mais, quem pode menos. É no voto. Está ali a representação do povo brasileiro na Câmara e dos estados no Senado para deliberar. Então, eu acho que eles não vão aguentar essa pressão que vai ter uma pressão popular em mídia e redes sociais, enfim, locais vão estar viajando, vai sempre ser desagradável alguma manifestação. Então, vota e deixa claro, deixa a maioria dos representantes do povo brasileiro definir. Agora, governador, com o cenário que nós temos hoje, então não tem uma anistia sequer pautada ainda no Congresso, o ex-presidente Bolsonaro foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a defesa ainda deve recorrer, ainda há o trânsito em julgado, mas o cenário é de Bolsonaro fora da eleição no ano que vem. Quem deve ser o candidato a representar essa direita no ano que vem, na leitura do senhor? Eu tenho me preocupado muito em não colocar a carroça na frente dos bois. É uma expressão lá do Sul. Precisamos saber se o presidente Bolsonaro vai recuperar os direitos políticos dele, sim ou não. Hoje, eu só tenho um candidato a presidente da República, que é o Jair Bolsonaro. Se ele não for, quem ele indicar? Eu não gosto de ter dois lados. Pode ser, não pode ser, a outra alternativa. Enfim, eu estou defendendo isso com convicção.
ele não pode ser condenado, ele tem que ser devolvido a ele os direitos políticos para que ele possa disputar a eleição e deixa o povo resolver de novo, o povo é soberano, a voz do povo é a voz de Deus. Deixa disputar a eleição, que medo é esse? Então, eu sou muito sincero, conversa reta, sempre fui assim. O meu candidato a presidente da República é Jair Bolsonaro. Ah, se ele não vai ser, então espera ele não ser, aí o meu candidato vai ser o candidato dele. Então ele vai seguir tendo influência política nesse jogo, mesmo depois da decisão do Supremo ou de uma eventual prisão? Com certeza absoluta. Ele é o maior líder de direitas que já surgiu nos últimos anos no Brasil. Você anda na rua com ele, você vê a manifestação das pessoas. Ele foi lá em Santa Catarina 3, 4 vezes. Para andar na rua é quase impossível. As pessoas choram, as pessoas adoram ele, porque ele devolveu às pessoas o espírito de ser brasileiro, de bater no peito, dizer eu amo o meu país, eu amo a minha família, eu quero que Deus nos abençoe, nos oriente. Enfim, é tudo isso que as pessoas precisam. Exemplo. A maior força você move através de um exemplo. Quer dizer, ele nunca esteve envolvido em corrupção, meteu a mão no baleiro, fez sacanagem, ao contrário do que está acontecendo hoje. Disse que era para o Carecão ir depor lá, não, o Carecão aquele do INSS que estão falando, mas daí o Supremo disse que ele poderá ir. Quer dizer, como que poderá ir? Saquear os aposentados e não tem que ir lá explicar? Tirar o dinheiro da senhorinha que comprava remédio? Quer dizer, então o Brasil não pode continuar nisso, protegendo alguém faz uma sacanagem, não, eu não enxergo. E qual a sacanagem que o presidente Bolsonaro fez? A não ser um brasileiro, devolver ao Brasil a autoestima. Então é por isso que tem que deixar ele ser candidato. Tem que ter anistia e ele possa ser candidato. Agora, recentemente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na manifestação de 7 de setembro, abraçou mais claramente a pauta da anistia. Muitos apontaram isso como um movimento indicativo de interesse dele nas eleições do ano que vem, 2026. Como que o senhor viu esse movimento do governador Tarcísio? Eu me dou bem com o Tarcísio, troco ideia com ele, conheço ele desde o tempo da Câmara Federal, ele é funcionário da Câmara Federal. É governador de São Paulo, um bom governador, um governador amigo. A gente conversa entre mais alguns governadores, mas de forma destacada com ele. É um movimento que ele achou em fazer, né? Eu acho natural isso, né? Natural, tem mais candidatos. O Tarcísio se mostra um candidato, o Caiado se mostra outro, o Zema outro, o governador Ratinho outro, e por aí afora. Né? Então, quem vai ser? O meu candidato é o Jair Bolsonaro. Se ele não for, é o que ele indicar. Então, eu não tenho nada, não condeno o governador Tarcísio, porque ele está querendo pacificar o Brasil, como todos nós queremos. Pode falar com a pessoa mais comum aí na rua, como é que está? Não, nós precisamos ter mais calma, para produzir mais, para pensar mais. Isso eu faço em Santa Catarina todo santo dia. Eu falo com o empreendedor lá para empreender, para gerar mais emprego. Eu peço qual a dificuldade para mim poder fazer um pró-emprego, para fazer um incentivo fiscal do Estado, para que ele possa investir, ele possa devolver em emprego. Isso é a melhor política social que se faz, dar condições de melhora de vida para as pessoas. Né? Essas encrencas, essas ameaças, tudo isso não constrói absolutamente nada, só prejudica, só tira o foco. E nós temos tanta coisa para fazer, o Brasil precisa voltar a crescer. A reforma tributária foi aprovada, ela tem que ser regulamentada, ela tem que ser melhorada, senão ela vai aumentar a carga tributária. As pessoas não aguentam mais pagar imposto no Brasil e não ver resultado. É isso que a gente precisa enxergar. Quem produz, quem paga boleto, não aguenta mais pagar com dificuldade, porque para pagar imposto no Brasil é um sacrifício, é um calvário. Lá em Santa Catarina eu provei, a gente reduziu a carga tributária, não aumentou o tributo e arrecadamos mais.
É um exemplo, porque a gente teve coragem de fazer. Então, a gente precisa fazer tanta coisa. Melhorar a infraestrutura do Brasil, né? As pessoas precisam ser melhor atendidas nos postos de saúde, nos hospitais. Eu fiz um mutirão lá, operamos mais de 1.100.000 pessoas em Santa Catarina, aumentando a tabela do SUS. Eu pago até 12 vezes o que a tabela do SUS paga. Por quê? Porque o SUS faz 20 anos que não reajusta a tabela. Aí os médicos ganham pouco, o hospital diz que ganha pouco, que não paga a despesa. Eu estou pagando por procedimento cirúrgico até 12 vezes o que a tabela paga. Aí a fila andou, aí aliviou a dor das pessoas. Então nós temos tanta coisa boa para fazer. Eu estou dando universidade de graça para 54.000 alunos, vai chegar no final do ano com 70.000. Eu pago a universidade e depois de formado ele tem que trabalhar 4 horas por semana durante 2 anos na profissão que ele se formou para devolver parte para o Estado do que o Estado investiu. Isso é transformador, isso é nobre, é com o suor do rosto dele. É o pobre podendo fazer a faculdade do seu sonho, não a do seu bolso. Agora, governador, essa defesa de que é preciso focar nas questões do país e não perder tempo com picuinhas políticas é também o mesmo discurso dos parlamentares governistas que defendem que a anistia não seja pautada no Congresso. Eles dizem, tem muita pauta, tem muita agenda de interesse da nação para colocar, por que a gente vai perder o tempo com a anistia? Então, de certa maneira, o argumento do senhor é um argumento parecido com o deles. O senhor acha que o país consegue caminhar sem anistia? Mas o meu é verdadeiro, os dele é para a torcida, que eles não querem que vote. Eu quero que vote a anistia para apaziguar, para tirar esse enrosco da frente. Eles estão fazendo, eles são governo e fazem um jogo do governo, dizendo, não, tem uma coisa mais importante. Isso é importante. Isso vai destravar muita coisa. Isso é uma complicação que está na nossa frente, no dia a dia, nas conversas, nos debates, em qualquer comissões da Câmara que discute matéria, esse assunto está na pauta. Então, precisamos tirar isso definitivamente para poder discutir entre todos, não só o governo, pautas nacionais, pautas que o Brasil precisa. Discutir uma série de assuntos importantes para o Brasil crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar estabilidade, fortalecer a democracia. Tem eleição ano que vem. Vamos deixar a encrenca política para resolver o ano que vem na urna. Isso é o que eu defendo, o que eu acho mais sensato do que ficar fazendo um deixa que eu chuto, outro deixa que eu chuto, e ninguém tem que fazer anistia, encarar isso. Isso está sendo uma barreira na frente de muitas coisas boas que precisam ser discutidas, é verdade. Governador, eu falei há pouco aqui do 7 de setembro. No 7 de setembro, o Carlos Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro, esteve em Santa Catarina, ao lado do senhor. Ele sai como candidato ao Senado por Santa Catarina, governador? Ele pode sair. Se ele quiser, ele pode sair. O senhor acha que é uma boa ideia? É o povo que decide. O povo é soberano. O povo, a voz de Deus é a voz do povo. Né? Em Santa Catarina, o presidente Bolsonaro é uma pessoa muito querida. O povo é conservador, o povo é trabalhador, o povo é pegador, né? E não tem reserva de mercado. O Senado, um dos grandes papéis do Senado vai ser aliviar essa pressão entre Supremo, Senado, enfim. Ele pode ser candidato, nós temos bons candidatos lá, nós temos a Carol Detone, nós temos a Júlia Zanata, nós temos o senador atual Espiridião Amin, nós temos o candidato do Novo, nós temos candidatos da melhor qualidade lá. Eu não tenho dúvida que podem disputar a eleição e vencer as eleições e ser bons senadores. E ele está se colocando à disposição, já esteve lá, esteve comigo no 7 de setembro, é um jovem patriota, inteligente, humilde, né? Esse é o Carlos Bolsonaro. Então, esse rótulo do pessoal, que pode, que não pode, amigo, o povo brasileiro é inteligente, o povo brasileiro sabe como vota. Essa história de achar que o povo vai com onda daqui ou dali, sabe o que está fazendo, e ele pode ser candidato.
Agora, aí ele teria um lugar na chapa do senhor, no palanque do senhor? Pode ter, sim, sem dúvida. Pode ter, eu tenho mais partidos que me apoiam e que podem lançar senadores e me apoiar para governador, isso não tem problema. Isso, enquanto tiver esse instituto da reeleição, não tem mais coligação, mas como o senador é uma majoritária, tem partidos que podem lançar um senador e apoiar outro governador, não tem problema. Isso deixa a democracia resolver. Tem pessoas que gostam de botar defeito muito fácil nas pessoas, o rótulo. Não, eu não sou assim, não. Ele é um bom guri, é um rapaz inteligentíssimo, brasileiro, respeitoso, adora o pai dele, que isso é natural. Quem é o filho que não gosta do pai? Os filhos adoram o pai, a mãe, é a vida, eles devem a vida. Então, Santa Catarina não tem preconceito com ninguém, muito menos com o filho do presidente Jair Bolsonaro. E já que o senhor falou que adora o pai, que adora o Bolsonaro, como que o senhor se sentiu quando teve o julgamento na semana passada e o desfecho com a condenação do ex-presidente Bolsonaro? Fiquei muito triste, triste mesmo, conhecendo o Jair Bolsonaro. Ele é uma transparência pura, é um homem puro, é um homem simples, é um homem do povo, é um homem que só quer o bem, um homem que não sabe fazer maldade para ninguém, né? E foi foi montada uma narrativa de forma profissional e competente e que levou a isso tudo. O coronel Cid lá, porque disse que foi beneficiado, enfim. Porque teve golpe? Que golpe? Não teve golpe nenhum. Mas a defesa do ex-presidente não nega que ele tenha feito a reunião com chefes de das forças Mas um presidente... para tentar uma ruptura institucional, democrática. Não, eu não vejo isso. Ele fez reunião com dirigentes de força, até gente já nomeada pelo presidente eleito, presidente Lula. Então, eu não vejo isso. Sinceramente, eu não estou fazendo uma defesa cega. Eu estou vendo os fatos. Não teve golpe de Estado nenhum. Por isso não tem que ter condenação. O pessoal veio. Tem gente lá de Santa Catarina que foi presa, que estava fazendo selfie ali da catedral, por ali, aí jogaram a tarrafa, prenderam todo mundo, até explicar que focinho de porco não é tomada, que não tinha nada a ver, ficou 90 dias presa. Depois foi para casa uma vereadora lá do interior de Santa Catarina, tornozeleira, desesperada, enfim, isso está sendo contado, é uma narrativa muito forte, muito forte. Isso não está fazendo bem para ninguém, nós temos que sair disso o mais rápido possível, votando anistia. E, governador, falando ainda de 2026, o senhor aparece na frente das pesquisas de intenção de voto para o ano que vem, para a reeleição, parece bem avaliado, portanto, pela população de Santa Catarina. Qual que vai ser o maior desafio do senhor no ano eleitoral para a reeleição? E como que está o diálogo com o senhor com outros partidos como o PSD, por exemplo? Eu disputei 9 eleições. A do ano que vem vai ser a 10ª. E, graças ao bom Deus, venci as 9. E vou vencer a do ano que vem também. Porque eleição, para mim, é uma colheita. Se você não plantou, você não vai colher. Não adianta inventar moda. Não adianta prometer. Não adianta inventar. Não adianta querer pintar um quadro que você não é capaz. As pessoas enxergam, as pessoas sabem avaliar, né? Então, como existe o Instituto da Reeleição, eu serei candidato. Se não existisse, eu não seria. 8 anos. Quem se elege um prefeito, um governador, um presidente, o mandato é para 8 anos. Tem que fazer vestibular com 4 de novo. Tem que descer, fazer uma avaliação. Se o povo renovar o passe, você continua trabalhando, né? Então, eu sempre não gosto de ficar discutindo muito a eleição agora, mas os fatos vão se antecipando, as coisas vão se aproximando. Eu sempre digo, vamos trabalhar até o final do ano. Eu já cumpri meu plano de governo de 4 anos em 2 anos e meio. Agora estou fazendo obras, grandes obras. A Via Mar, uma obra estruturante para Santa Catarina que liga
a grande Florianópolis com Joinville, a maior cidade de Santa Catarina industrial, 6 pistas, 3 para ir, 3 para voltar, e velocidade de 120 km por hora, né? Transformadora. Né? Qual a principal marca que o senhor quer deixar do seu mandato como governador desses 4 anos? De ter melhorado a infraestrutura do meu estado, ter passado o estado a limpo. Eu passei o estado a limpo, não tem área que eu não mexi, não tem área que eu não deixei competente, funcionando, enxuguei, fiz economia em 23 de R$1 bilhão, coisa inédita. Desafio quem fez isso até hoje em qualquer estado, cortando de despesas públicas para fazer obra de infraestrutura. Fiz uma central de compra que economizei já R$1 bilhão, só por comprar junto, comprar melhor, apertar, fazer economia, comprar bem. Né? Enfim, eu organizei o estado. O meu grande legado é devolver uma infraestrutura ótima, boa, a quem produz e quem trabalha. Nós temos que trazer para os portos o que nós produzimos, e a gente é muito competente nisso. Nós temos 6 portos, mais 2 portos em construção. É o maior número de portos do Brasil, o nosso estado de Santa Catarina, mesmo tendo 1% do território. Imagine se tivesse 2%. Né? Então, nós somos um estado de bom exemplo. Então, eu sou governador com muita honra. Eu faço de segunda a segunda o meu melhor, de segunda a segunda, porque quem faz política faz para os outros, e eu faço com muito prazer. Então, para mim, a eleição do ano que vem, se for um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, para mim pouco importa. A minha conversa com a população sempre foi muito sincera, muito franca, muito resolutiva, e sempre deu certo. Porque não tem enrolação, não tem engana. As pessoas que me conhecem, os catarinenses, lá, a maioria, grande maioria, para não dizer a totalidade, quem vota para mim, sabe que a minha conversa é reta. Eu não prometo que eu não posso fazer. Eu não mando lembrança para quem não conheço. Se eu assumir um compromisso, tenha certeza absoluta que eu vou honrar. Então, isso é o meu maior patrimônio. Meu maior patrimônio é ter credibilidade. Falou, vai fazer. Se ele disse que vai fazer, vai fazer. Mas ele também tem coragem de dizer, não vou fazer. Mas eu vou voltar, eu perguntei do PSD, quais partidos que o senhor quer que estejam com o senhor no palanque? Hoje, eu ganhei a eleição sozinho, a eleição passada. Chapa pura, porque os outros partidos, todos eles tinham projetos individuais. Alguns coligados, enfim. Eu ganhei a eleição sozinho. Agora, a gente tem que fazer gesto, tem que praticar. E eu nunca gostei de alguém que achar que é o gás da Coca-Cola, que não precisa de ninguém, que é o todo-poderoso. Eu sou um homem comum, então eu fiz gesto com os outros partidos, chamei para ajudar no governo, chamei o MDB, chamei o PP, e chamei valores, talentos da iniciativa privada para vir trabalhar comigo no governo. Então eu tenho apoio hoje declarado do MDB, tenho apoio do Podemos, tenho apoio do Republicanos, tenho apoio do PP, já falei, do União Brasil, que estamos construindo, está tudo bem encaminhado para o anúncio nos próximos dias. Só falta, aí o PSD tem um projeto, e que eu respeito. Tem lugar para eles na chapa? Tem. Mas, se quiserem fazer um projeto solo, cada um faz o projeto que quiser. Então, eu nunca tratei de excluir ninguém. A conversa é franca, sincera, de construção com todos os partidos. Eu sou um homem político, eu sou um gestor político. Eu sei o que estou fazendo, sei o que é bom para as pessoas, eu sou um homem do povo, eu vendia paçoquinha e pé de granfino. Eu sei a dor das pessoas, eu sei a necessidade de quando você ganha um tênis novo. Eu sou da camada social que emenda sabonete até hoje, porque eu me criei assim. Entende? Então eu não tenho dificuldade nenhuma. Amo o meu estado, tenho credibilidade, as pessoas me devolvem todo dia isso na rua. E é isso que faz a diferença. A política tem que ser construída entre lealdade, sinceridade, verdade.
que daí ela acontece. Então eu não tenho dificuldade com partido nenhum, menos os partidos de esquerda, PT e etc. Isso eu não faço acordo nunca, jamais vou fazer um acordo. Governador, queria falar um pouco sobre o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros para Santa Catarina. O setor de madeira e de móveis no estado é um dos mais afetados. Queria entender como que o senhor tem visto e agido também. Eu sei que o governo lançou um pacote de socorro para esses setores afetados. Então, o que tem acontecido em Santa Catarina a partir desse tarifaço do Trump? Muito bem. Essa imposição de tarifa, claro, não só foi para o Brasil, foi para o mundo todo. Trump sentiu que muitos países estão crescendo numa velocidade vertiginosa e inventou fazer uma proteção absoluta lá aos americanos e taxou meio mundo. E como taxou o Brasil. Eu saí na frente. Eu primeiro levantei o número de empresas, porque eu gosto de falar daquilo que eu sei. Eu não gosto, porque me disseram, não. A gente levantou quantas empresas de Santa Catarina, que é muito forte, nós temos uma indústria de excelência, que exportamos para o mundo. Né? Nós somos campeões em muitas exportações. Carne suína, carne de aves, nós somos campeões em exportação, né? Para o mundo, né? Proteína animal. Então eu levantei as empresas, vamos ver. O que foi afetado? Empresa que exportam, 849 empresas em Santa Catarina. Quantas delas que exportam para os Estados Unidos? Quantas delas que atividade que foi afetado? Móveis, porta, janela, compensado, enfim, uma série de motores, compressores. Separei essas empresas. Deu 246. Um trabalho que a equipe da Fazenda e do Planejamento fizeram. Aí, desses, o que impacta emprego e termos econômicos? 5% de 295 empresas que a gente está precisando socorrer. Aí sentei com a Federação das Indústrias, com as federações depois, e a gente construiu junto o projeto de ajuda tributária, financeira, linha de crédito e abertura de novos mercados. A nossa Invest Santa Catarina, que é muito competente, técnicos altamente preparados, que fazem negócio com o mundo, intercâmbio disso, daquilo. Já estamos trabalhando para ajudar essas empresas a abrir mercado num outro país. Se está mais difícil de vender para os Estados Unidos, por causa da tarifa, como o nosso produto é bom, não é tão difícil vender para outro. Está acontecendo isso. Enquanto isso não acontece, a gente suspendeu o pagamento ICMS, colocamos linha de crédito à disposição com juros subsidiados, enfim, saímos na frente. Então, 5% dos empregos que podem ser atingidos do total de Santa Catarina, né, dessas regiões onde a madeira, o extrativismo é muito forte. Enfim, então eu não tenho grandes preocupações, porque a gente saiu rapidamente, não que nem o governo federal, tem 30 bi para resolver, mas onde é que está os 30 bi? Onde é que foi os 30 bi? Onde é que fala? Com quem fala? Não, a gente tem onde fala, a gente vai ao encontro das empresas que têm dificuldades, junto com a federação que os defende. Então não houve ruído nenhum, só elogio pela firmeza e pela rapidez que nós fomos à luta para defender quem empreende, quem gera emprego e quem investe em Santa Catarina. E qual avaliação o senhor faz do deputado Eduardo Bolsonaro e da atuação que ele tem feito junto à Casa Branca para a imposição de medidas com relação ao Brasil e a ministros do Supremo Tribunal Federal? O Eduardo Bolsonaro é um amigo, é um rapaz muito inteligente, fala 4 idiomas, e foi lá, pela amizade que o presidente Bolsonaro fez com o presidente Trump, e que se parece muito em algumas situações, ele está lá como deputado federal, falando, defendendo o que ele acha que está certo, a democracia,
que não, essas condenações absurdas, essa punição para essas pessoas que nós já falamos aqui no decorrer do programa e que acha injusto. E o governo americano, por ser amigo do Brasil, também se manifesta com alguma preocupação, né? Mas tarifa não é privilégio do Brasil, ele taxou muitos países. Mas no caso da tarifa ao Brasil, o presidente Trump escreveu na carta que era por conta da situação do ex-presidente Bolsonaro, é relativo a uma questão política. Pois é, então era muito mais fácil, né, não ter essas condenações absurdas que não teria sido taxado. Então, é mais um motivo para que a gente tenha pressa na anistia para poder ver se muda alguma coisa. Governador, a gente vai para um quadro que a gente tem aqui no programa que chama Lado B, para tentar entender um pouquinho como que é o senhor fora da cadeira de governador, de deputado, senador. O senhor está tanto tempo na política que não sei nem se o senhor sabe me responder essa pergunta. Como que é Jorginho Melo fora, a hora que tira o terno, chega em casa? O que o senhor gosta de fazer? Eu gosto de ver algum filme, né? Gosto um pouco de música, gosto de música popular brasileira, gosto de Chitãozinho Chororó, gosto de Daniel, enfim, tem algumas preferências. Gosto de brincar com meu cachorro, com o Granfino, né? Gosto de andar... Granfino, chama? Granfino, porque eu vendia pé de granfino, que quando era menino, era um doce que a minha mãe fazia. Então, tem um cachorro e o nome dele é Granfino. Granfino, né? Uhum. Uns acham que Granfino, mas o doce que eu vendia com amendoim, aquela glicose, o mel caro, não caro do preço, caro no nome, com K. É como se fosse pé de moleque? É parecido, mas é muito melhor, é crocante. Gosto de carro antigo, eu tenho um Carmanguia, que é um xodó, tenho mais um Dodginho Polara, e que eu gosto de dar uma volta, sem ar-condicionado, com o bracinho na janela, assim, dirigindo, bem devagarinho, né? E gosto de ver meus netos, tenho um filho tem 2 e um outro filho tem 1. 2 homens e uma moça. Enfim, dar uma volta no shopping em Florianópolis, quando dá para tomar um cafezinho lá no Ademar, lá embaixo. Aí vou subindo no segundo andar, tomo mais um cafezinho no outro amigo e vou tomando. Aí sempre tem uma rodinha e eu viajo muito para o interior. Eu gosto de estar próximo das pessoas, eu sou municipalista por convicção. Eu acho que tudo acontece no município. Então, você está próximo do prefeito. Eu fiz um programa agora, Santa Catarina, levado a sério, que eu falei com os prefeitos, os 295, de todos os partidos, até do PT, e dei recursos, para não discriminar ninguém, não tem discriminação. Eu ajudo eles a construir obras, comprar equipamento, porque eu sei da importância que isso tem. O prefeito ele não pode se esconder, ele está lá na comunidade, então eu quero que ele atenda bem as pessoas, eu ajudo ele a melhorar a escola, eu ajudo ele a fazer um posto de saúde, eu ajudo ele a fazer uma estrada. Agora nós estamos asfaltando estrada do interior, colocando asfalto, né? E isso dá condição de vida para aquele município, levando energia com mais potência. Enfim, eu tenho feito um trabalho muito dedicado, muito intenso. Então eu também viajo muito. Eu viajo no sábado, volto no domingo, às vezes volto na sexta. Mas aí é trabalho, não conta como... Quando você faz o que gosta, você não cansa também, eu faço com prazer, eu não faço por imposição. Tá? Eu não tenho assim, tirar férias. Faz muitos anos que eu não tiro férias. 2, 3 dias, alguma coisa. Ou vai um final de tarde na praia, na casa do teu filho, daí tu vai na praia, vai no lago. E tem alguma figura na história que o inspira, governador? Meu pai. Meu pai era um cidadão de palavra, lutador, acreditava no Brasil, religioso, né? Ele me ensinou muito a ter fé em Deus, acreditar, a não desistir, né? Focar e ir em frente. Resiliência, isso tudo eu aprendi com ele. Ele não tinha um dedo, ele cortou numa serraria que ele trabalhava. Então, quando eu saía muito com ele, ele comprava, vendia, aquela coisa, comprava cavalo, vendia cavalo, bezerro, vendia bezerro, comprava arroz, comprava milho para revender. Então, quando ele fazia um negócio, ele dizia assim, aperta o 5. E daí, uma vez, eu me lembro que eu bati na perna dele e disse assim, pai, o senhor disse para o homem, aperta o 5, o senhor só tem 4 dedos. Ele tinha cortado um, né?
Diz ele, meu filho, isso é simbólico. O homem, quando dá a palavra, não tem o que mude. Então, ele foi um grande exemplo para mim. Um cara trabalhador, simples, humilde, ele morreu cedo, né? Eu gostaria que ele estivesse vivo, mas ele se foi muito cedo. Governador, eu agradeço muito por essa entrevista. Nosso tempo acabou, infelizmente, senão ainda teria outras perguntas aqui para fazer para o senhor. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, a toda a estrutura aqui da Rede TV. Muito obrigado. Muito obrigado. Santa Catarina espera vocês. Estamos lá de braços abertos para receber. Santa Catarina recebe bem. Nós crescemos agora, nesse último ano, 900% em turismos internacionais. A gente tem voo direto de Santa Catarina para Portugal, para o Panamá, praias belíssimas. Temos serra, você vai em 3 horas, você sai do quente da praia e vai para a neve, que é São Joaquim, Urupema. Então é um show, é um estado que tem nome de mulher, né? É um estado vitorioso, Santa Catarina. Então eu tenho muito orgulho em ser governador desse estado e estar podendo fazer um trabalho que eu estou fazendo lá, que é reconhecido pelas pessoas, aprovação de quase 80% do governo, como você mencionou no início. Isso é fruto de muito trabalho. Muito obrigado e visite Santa Catarina que você vai se apaixonar. E obrigada, sobretudo, a você pela audiência. O A Notícia volta na semana que vem. Até lá!